Doutora Ana Paula, falando da situação da criança que foi encontrada abandonada. A criança está no hospital, né, recebendo os cuidados, porque quando ela foi encontrada, né, pelo que consta na ocorrência, ela estaria desnutrida, com glicose baixa. Provavelmente o Conselho Tutelar vai entrar no caso, né, e aí deve ser feita uma análise, porque aí tem que ser feita uma análise se ela tem condição de ficar com a criança, se não tem condição, se a avó vai ficar, né, com essa criança até decidirem, se vai para uma família substituta. Então aí já é fora da alçada da polícia, né? Porque tem uma questão também na lei que a mulher que está no puerpério depois, né, até um certo prazo depois que ela dá à luz a criança, que ela não pode ser presa ou, nesse caso, apreendida, né? Como que funciona isso? Não tem essa questão, não. Pode ser normalmente. Mas na realidade, ela não foi apreendida porque já não estava em situação de flagrância, né? Quando ela chegou que já viu um procedimento instaurado, então foi feita a diligência preliminar, elas foram ouvidas, foram liberadas. Então vou responder, né, em liberdade. Na realidade, o menor ele só é apreendido em flagrante se o crime for cometido com violência ou grave ameaça. Então ela está respondendo nesse caso em liberdade. E qual foi a natureza desse crime dela? É um ato infracional análogo ao crime previsto no artigo 134 do Código Penal, né, que é abandonar recém-nascido, expor a perigo. Então ela está respondendo por ato infracional. Não seria uma tentativa de homicídio, não? Não, porque tem esse crime específico, né? E a criança, né, tá bem. Ela ocultou, ela abandonou para ocultar a desonra dela, porque ninguém sabia do fato, né? Ela não contou para ninguém que ela estava grávida. Então, a princípio, ela vai se enquadrar nesse caso. E durante o depoimento, ela... Desculpa. Uhum. Durante o depoimento, ela justificou por que ela fez isso? Durante o depoimento ela justificou que ela ficou muito nervosa com a situação, ninguém sabia, ela teve aquela criança ali sozinha, né? Então, a princípio vai ser esse ato infracional. Agora, só que ainda faltam, né, outras diligências, né, investigações e tal, mas a princípio o ato infracional seria esse. Teve alguma situação, doutora, de que ela havia dito que fez isso aí porque ela tinha sido abusada ou estuprada ou não? Ela parece que isso consta da ocorrência, né? Mas aqui não, ela não quis falar quem é o pai da criança. Então, provavelmente, posteriormente, se vier a aparecer essa questão de novo, mas nas informações que ela prestou aqui, ela não contou essa história, entendeu? E essa jovem, essa adolescente, ela é aqui de Patinga mesmo ou é de cidade próxima aí? Ela veio de outra cidade. Ela e a mãe vieram de outra cidade, tem pouco tempo que elas moram no local. Ambas trabalham, a mãe dela trabalha das 6 às 4:30 da tarde e ela trabalha na parte da tarde. Inclusive, a mãe alega que o pai pode ser de outra cidade, uma pessoa que ela namorou em outra cidade. E com relação a quem levou essa criança na caixa e colocou lá nesse lugar aí, lá, a polícia já identificou, já sabe quem é? Nós vamos formalizar as provas técnicas, né? Mas a princípio ela alega que foi ela mesma e pelas fotos que a gente tem e a comparação com os vídeos, foi ela mesma que levou. Mas descobriram sobre a maternidade dela em relação, foi uma investigação, se entregou, como foi? Foi através das filmagens, aí eles conseguiram chegar na casa dessa pessoa, né? Mas foi pela comparação, né, das fotos e o vídeo, aí nós vamos confirmar realmente. Tudo leva a crer que seja ela mesma. Mas agora a gente vai pedir a prova técnica, né, a perícia. Perfeito. E a última pergunta aqui é sobre a paternidade. Ela não mencionou em momento algum, né, quem seria o pai da criança. Ela quis ficar calada com relação a esse fato. Ela prestou informações, ela e a mãe foi no plantão, né? Então não foi perante, para mim que estou presidindo o inquérito. Então lá ela falou que ela não quis falar. A motivação seria a vida? A motivação que ela falou foi o quê? Que ela teve a criança sozinha, que ninguém sabia que ela estava grávida, né? Ela teve essa criança debaixo de um chuveiro e aí ela resolveu abandonar a criança para ver se alguém assumia, né? Encontraria ela, tanto que ela deixou perto de uma casa.
e alguém encontrar e cuidar dela. Mas no final das informações que ela prestou, ela já fala, né, que está arrependida e que quer ficar com a criança. Perfeito, muito obrigado. Agora, doutora, com relação ainda a essa situação, por exemplo, ficou claro lá que a caixa estava vários furos na caixa, a sacola plástica estava aberta, quer dizer, o que facilitaria a respiração desse recém-nascido. Quer dizer, ela fez uma coisa, tipo assim, com receio também que a criança morresse, né? É difícil falar o que passou ali, né, na cabeça dela, né? Porque as condições em que ela teve essa criança, realmente foi uma sorte a criança ter sobrevivido. Né? Você ter uma criança debaixo do chuveiro, de cócoras. Aí a criança, ela entrou em trabalho de parto às 3 da manhã. A criança nasceu por volta de 8, 9 horas da manhã. E só foi encontrada às 2 horas da tarde. Né? Então, ainda com cordão umbilical, ela fez aquilo tudo ali, né, debaixo do chuveiro. Aí lá deu um meio banho na criança, limpou com pano. Então, realmente, né, é bem complicado. Claro que ela colocou ali, ela numa caixa aberta, dando condições da criança respirar, mas acho que ela fala que pelo calor, né, da emoção, toda a situação, ninguém sabia da gravidez, então por isso que ela abandonou a criança lá. Clinicamente, a gente sabe muito bem que existe a depressão pós-parto. Isso aí quem pode talvez dar um veredito é o departamento médico. Ela pode ter tido esse problema? É igual você falou, isso aí só pode ser constatado através do médico, né? Uma perícia médica ou de um psicólogo. E provavelmente eles vão fazer esses encaminhamentos para definir a situação da criança. Para fechar minha participação, doutora, com relação a essa decisão dela, ela comentou se existe algum relacionamento dela atualmente e essa pessoa tenha pedido a ela, assim, olha, eu não quero que você fique com essa criança. Nós vamos nos relacionar, mas eu não quero essa criança. Teve isso ou não? Ela comentou? Não, ela falou que não ia informar quem é o pai da criança. A mãe informou que ela teve um relacionamento na outra cidade que elas moravam e que elas moram aqui em Patinga há pouco tempo. E aqui ela teve um relacionamento assim, tem pouco tempo, então que o pai não seria essa pessoa de agora. Provavelmente é um que ela teve na outra cidade. Também não informou o nome, fala que não conhece, não sabe o nome. Tá legal, então quer dizer que aquela pessoa que está na câmara lá, caminhando lá com a caixa na mão, que foi mostrada, no primeiro momento, pressupõe que seja ela mesma. Ela afirma que fez tudo sozinha, que foi ela quem levou, entregou, né, para os policiais a roupa utilizada. Mas aí eu vou pedir a degravação, né, dos vídeos e fazer uma comparação com a pessoa, né, para realmente confirmar. Tá legal, tá aí. As palavras da Polícia Civil, a doutora Ana Paula Passagre. Sem tropeço, seu nome e endereço, repórter J. Passos.